Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pastor Antônio Júnior e hoje eu quero conversar com vocês sobre a inveja. Será que a inveja realmente tem o poder de nos prejudicar, de destruir a nossa vida? Nós que servimos a Deus, que temos Jesus no coração, será que simplesmente o fato de uma pessoa desejar o mal contra nós ou não se alegrar com a nossa vitória, aquilo gera uma carga negativa que vem sobre a nossa vida? É isso que eu vou falar com você nesse vídeo. Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, se inscreva aqui no meu canal, clica aqui abaixo e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você ative esse sininho e selecione todas as notificações para o YouTube te avisar quando eu colocar um vídeo novo, tá bom? Essa questão da inveja é algo que mexe muito, no imaginário das pessoas, porque elas, quando estão passando por lutas, elas sempre acham que tem alguém desejando mal, alguém que fez uma macumba, alguém que está tentando prejudicar ela de alguma maneira, Eu me lembro que quando nasceu minha filhinha Lorena, eu postei uma foto lá no meu Instagram, super feliz, comentando o tanto que eu estava feliz, alegre, agradecido a Deus. E aí os dias passaram e ela estava tendo muita cólica. E eu lembro direitinho, a minha esposa chegou para mim e disse: amor, será que não é melhor você apagar aquela foto do Instagram? Porque, nossa, ela está chorando muito. Será que as pessoas não estão, sei lá, tem muita gente ruim nesse mundo, muita gente que deseja o mal pra gente, tal. E aí eu comecei a acreditar naquilo, porque realmente ela teve muita cólica, Então, depois eu comecei a pensar também, peraí, gente, nós somos cristãos, nós servimos a Deus, nós não temos que ter medo de nada. Então nós oramos, repreendemos, qualquer mal que tenha vindo contra nós. Mas muitas vezes a gente pensa assim, que o fato de a gente estar passando por uma luta deve ser alguém que deve estar planejando mal contra nós. E cólica, todo mundo sabe, isso é mais comum do que a gente imagina. A maioria dos bebezinhos acaba tendo cólica. Mas quando a gente está passando por lutas, a gente começa a achar realmente que tem algo de errado. Então eu vou ler para você uma passagem que está lá em Provérbios, capítulo 27, o versículo 4. Olha o que diz: o rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Olha que interessante, Aqui está dizendo que o rancor, aquela pessoa rancorosa, aquela pessoa que guarda mágoa, aquilo já é cruel, aquilo destrói a vida da pessoa, faz ela querer também destruir a vida da outra. Aí aqui diz também que a fúria, a pessoa que fica nervosa, ela comete loucuras, Quando a gente vê os noticiários aí nos sites, no jornal da TV, a gente vê que muitas vezes a pessoa que mata alguém é porque ela estava com aquele ataque de fúria, super nervosa, sem ela perceber, ela faz loucuras. Mas aqui está dizendo que a inveja, ela supera tudo isso. A inveja é mais destruidora do que qualquer outra coisa. Então, nós vamos ver alguns exemplos aqui da Bíblia de homens que tentaram e conseguiram muitas vezes destruir a vida do outro por causa de inveja. Olha isso. Mas vamos começar do início, O que significa inveja? Inveja é quando você não se alegra com a alegria do outro. A Bíblia diz, chore com os que choram e se alegre com os que se alegram. Mas muitas vezes a gente vê que é mais fácil você chorar com os que choram, você chorar com a perda do outro. Mas quando o outro se alegra, é tão difícil, a gente se alegrar, a gente fica feliz da mesma maneira. E muitas vezes porque a gente pensa assim: ah, Deus, mas eu estou esperando há tanto tempo e aquela pessoa lá, às vezes chegou agora na igreja, ou está há pouco tempo na caminhada, e ela já está sendo tão abençoada, e por que comigo não? Quando a gente começa a ter esse tipo de pensamento, isso pode ser que seja uma pontinha de inveja, porque todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente tem essa inveja. Mas o problema da inveja é que você começa a alimentar aquilo, sabe? Vai criando um ninho no seu coração e quando vê, você já está desejando mal, você já está querendo inconscientemente, talvez, querendo que aquela pessoa pague, sabe? Por algum motivo você quer que aquela pessoa ela sofra de alguma maneira. Então isso é uma inveja e nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque desde que a humanidade existe, a inveja já entrou nesse mundo. E tudo começou com o diabo. O diabo foi o primeiro invejoso, A Bíblia diz que ele foi lançado do céu com 1/3 da parte dos anjos ali, porque ele queria ser igual a Deus e Deus não aceitou isso, porque Deus não divide a glória com ninguém. Então Deus expulsou ele do céu. Então Deus criou Adão e Eva, foi o primeiro casal de ser humano aqui na terra. E o diabo,
ele com certeza ele ficou invejoso de ver que Adão e Eva desfrutavam de um jardim de prazeres, de maravilhas, que era o jardim do Éden. Então ele se transformou numa serpente. E a Bíblia diz que essa serpente veio e conversou com Eva e seduziu Eva e fez ela cair no pecado, desobedecendo a Deus. Depois Adão também caiu. Então o diabo se transformou numa serpente. E é por isso que a serpente é o símbolo da maldade. A serpente, a cobra, é o símbolo ali da inveja, do orgulho, sabe, da rebelião contra Deus. E você talvez está aí, entrou nesse vídeo porque você tem sonhado com coisa ruim. Muita gente me procura dizendo que sonhou com cobra, sonhou com serpente, e elas estão preocupadas. E realmente, muitas vezes, né, eu já ouvi um testemunho uma vez do irmão que ele estava sonhando muito com cobra, direto estava sonhando com cobra, e aí Deus foi falando com ele para ele vigiar e ele orar. E ele então, um dia ele descobriu que a sua esposa estava traindo ele. Não estou dizendo que é sempre assim, tá bom, irmãos? Estou apenas contando um exemplo individual. Ele estava sonhando muito com cobra e ele entendeu que aqueles sonhos estavam mostrando que era uma traição. Não quer dizer que sempre vai ser assim, tá bom? Por isso que eu não gosto desse negócio de ficar tentando interpretar sonhos. Tem muita gente que me pergunta, pastor, eu sonhei com isso, com isso, com isso. E ela quer saber qual o significado daquilo. Então, para cada caso é um caso. Às vezes não tem explicação nenhuma, às vezes é simplesmente porque você estava muito estressado, cansado, e aí Deus permite que venha um pesadelo ali para você descarregar as energias no sono. Isso já está provado pela ciência. E aí você acorda mais relaxado, você gasta suas energias ali. Então, nem sempre um pesadelo, uma coisa ruim, vai ser uma revelação, algo que Deus está querendo te mostrar. Nem sempre vai ser um ataque do inimigo também. Mas é muito importante você orar sim, você repreender qualquer mal. Geralmente Deus permite que venha um sonho ruim para você orar por aquilo e você interceder, e aí Deus ele cancela todo o mal, tá bom? Mas a serpente realmente muitas vezes ela representa assim que é alguém que está tendo inveja de você. Mas você tem que entender uma coisa, se você é cristão, nada pode frustrar os planos de Deus na sua vida, amém? Mas para isso você precisa estar na presença de Deus, firme com o Senhor, tá certo? Então, o diabo ele é invejoso, ele sabe que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e que Deus tem promessa para a nossa vida e principalmente a salvação, coisa que o inimigo não tem mais, ele não tem mais o perdão, porque ele é totalmente corrupto, ele é o pai da mentira, ele não tem nenhum sinal de bondade, tudo é com malícia, querendo prejudicar, acabar com a nossa vida. Jesus disse que o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Então o diabo ele é invejoso, mas quando uma pessoa guarda a inveja no coração, então aí ela está imitando o diabo. E nós vamos ver alguns exemplos aqui na Bíblia de pessoas que imitaram o diabo. E o primeiro exemplo já é logo, na família de Adão e Eva. Os filhos dele, a Bíblia diz que nasceu Abel e nasceu Caim. Só que eles começaram a servir a Deus, e um dia Abel, ele ofereceu a ovelha preferida, a mais amada dele, ofereceu a Deus em sacrifício. E Deus se alegrou com aquele sacrifício da ovelha. Então, Caim, ele pegou o fruto do seu trabalho, da sua colheita, e ofereceu a Deus. Só que Deus não se alegrou daquilo. E o que aconteceu? Caim ficou com inveja de Abel. E Caim, ele armou uma emboscada para matar o irmão por causa daquela inveja. Só que Deus falou com ele, Caim, olha, o pecado está à porta, mas se você resistir ao pecado, ele não vai te destruir, não vai causar males. Mas, e se você fizer o que é certo, será que você não entende que eu vou te aceitar? Você precisa fazer o que é certo, me ofereça o sacrifício que eu estou pedindo, e não o que você acha que é certo. E aí o que aconteceu? Ele permaneceu no pecado, e o diabo, com certeza, entrou na vida ali de Caim, e Caim acabou matando Abel. Ele armou uma emboscada, com certeza, usou palavras bonitas. Olha, vem cá, irmão, vem cá, eu tenho um negócio para você e tal. Vamos ali. E chegou lá e matou o seu irmão. Então, a inveja é essa, ela é destruidora, ela é terrível, E ela faz a pessoa fazer coisas que talvez ela nunca imaginou que faria. Então nós devemos vigiar muito, a começar por nós, e devemos vigiar também com as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que sempre
fazem elogios. Tome cuidado, viu, irmãos? Pessoas que ficam sempre nos bajulando. Às vezes a pessoa não é uma pessoa que tem boas intenções, né? Porque o amigo de verdade, ele fala a verdade, ele é sincero, aquilo que não gosta ele também fala, sabe? Ele está sempre querendo que você cresça em todas as áreas. Então, fique muito atento, peça o discernimento a Deus, tá bom? E trazendo aqui para esse exemplo, né? Antes da gente partir para o próximo, vamos analisar. Você talvez está passando por isso, né? Você que tem buscado servir a Deus da melhor maneira, assim como Abel, você está querendo oferecer o seu melhor, e às vezes pessoas dentro da sua casa sentem inveja da sua espiritualidade, da sua vida com o Senhor. Então, ore por essa pessoa. Não deseje o mal, fique atento, sabe? Porque às vezes a pessoa pode tentar roubar o seu sonho, te esfriar espiritualmente. Você que é uma bênção, você está sempre crescendo na comunhão com Deus, a outra pessoa às vezes vai tentar te esfriar, te levar para o mundo. Tome muito cuidado com as pessoas à sua volta, tá bom? Um outro exemplo que eu vejo é em relação aos irmãos de José. A Bíblia diz que José tinha 11 irmãos e esses irmãos um dia tiveram inveja no coração por causa de José. Por quê? Porque a Bíblia diz que o seu pai Jacó amava José mais do que todos os outros irmãos. Aquilo gerou nos irmãos um sentimento tão ruim. Nossa, por que o meu pai ama tanto aquele menino, né? Aquele caçula que era o José. E a Bíblia diz que por causa disso, aqueles irmãos um dia tramaram contra José. E o que aconteceu? Um dia os irmãos foram para o campo, né? E o pai Jacó falou: José, você vai atrás dos seus irmãos, leva alimento para eles. E quando José estava levando aquele alimento, os irmãos dele falaram: ah lá vem o sonhador. Olha que interessante, né? Lá vem o sonhador. Vamos fazer o seguinte, vamos matar ele e vamos levar as roupas pro nosso pai, vamos falar que o leão comeu ele e tal. E o que eles fizeram? Eles jogaram José no poço, né? Porque um dos irmãos ali falou: não vamos matar não. E aí jogaram no poço e depois dali venderam José como escravo. Resumindo, tentaram destruir a vida de José, mas nós sabemos que os planos de Deus não se frustram e Deus cumpriu os planos. José se tornou governador do Egito e depois perdoou seus irmãos. Mas enfim, eles tiveram inveja porque José era um menino que agradava muito o seu pai. E talvez você também na sua família, você é alguém que busca ser um bom filho, você busca agradar o seu pai, você busca dar um bom exemplo na escola, no trabalho, você é uma pessoa exemplar. E isso incomoda, a sua luz incomoda a outra pessoa. Então, fique muito atento, sabe, para ninguém te prejudicar. Você talvez é um sonhador, assim como eles chamaram José, porque ele teve um sonho, né, de que Deus iria honrar ele diante da família. Então, talvez Deus vai colocar sonhos, projetos na sua vida tão grandes e as pessoas vão ter inveja, porque pessoas que não buscam a Deus, não se enchem do Espírito Santo, elas vão se encher de inveja, de orgulho, de raiva. Pode acontecer isso, certo? E nós vamos ver aqui agora um outro exemplo aqui em Gênesis capítulo 26, que o próprio filho de Abraão foi alvo de inveja também. Eu vou ler para você o que está escrito, olha. Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Olha isso, né, irmãos? Aqui nós vemos que Isaque, filho de Abraão, ele sofreu inveja dos filisteus. Por quê? Simplesmente porque ele ficou riquíssimo. Deus abençoou a vida de Isaque, Deus prosperou ele, então ele ficou muito rico e aquilo causou inveja nos filisteus. Com certeza eles pensavam: o que esse menino tem que nós não temos? Nós estamos tentando de todo jeito, nós estamos trabalhando, nós estamos dando o nosso melhor e aquele lá, servo, né, de Deus, ele está prosperando tanto. Quantas vezes a gente passa por isso também, né? Aqui nós vemos que o filho de Abraão sofreu inveja. E por que a gente também não seria alvo de inveja? Né? Depois nós vamos ver que Jesus também sofreu inveja. Então, é muito comum isso acontecer porque as pessoas muitas vezes são preguiçosas, elas não querem correr atrás, não querem renunciar, elas não sabem o preço que você pagou, certo? Então, elas vão ter inveja de você, mas elas também não vão querer pagar o preço que você pagou.
Então nós vemos aqui que o servo de Deus, ele sofreu inveja por causa de dinheiro. E você também talvez está passando por isso. Você cresceu na vida, talvez você vem de uma comunidade, você vem de uma região onde poucas pessoas ganham muito dinheiro, ou talvez ninguém, e você é o único que se sobressaiu. Você, por causa de Deus, Deus tem te dado sabedoria, você está crescendo na vida, talvez no seu emprego, talvez porque você se tornou um empreendedor, Deus tem te dado sabedoria, inteligência, e isso está te abençoando. E as outras pessoas que não querem fazer nada, elas ficam com inveja. Então, os filisteus aqui, toda vez que eles cavavam poços, que Abraão cavou poço, eles iam lá, fechavam o poço, e aí a gente vê, né, o quanto a inveja pode ser prejudicial. A pessoa, ela se torna maligna, usada pelo diabo. E tem pessoas também que não fazem nenhuma maldade, mas as suas palavras sempre nos ferem, nos colocam para baixo. Então fique muito atento. Eu creio que muita gente que está assistindo esse vídeo aqui ficou para baixo por causa de inveja, pessoas que não desejaram o seu bem. E nós vamos fazer uma oração aqui depois. Eu tenho certeza, esse mal vai cair por terra em nome de Jesus. Amém? E nada vai frustrar os planos do Senhor. Vamos citar aqui só mais um exemplo para não tomar muito seu tempo, mas nós vemos o exemplo de Saul. A Bíblia diz que Saul era um rei forte, um rei vitorioso, um rei que tinha a bênção de Deus, a unção de Deus na vida dele. E um dia ele conheceu Davi, né? Davi foi até Saul e ele falou: olha, eu quero me propor a vencer aquele gigante, o gigante Golias. Saul não acreditou muito, não deu muita atenção. Ele quis que Davi usasse a armadura de Saul, porque Saul sabia que ele era um rei vitorioso, ele era um homem de honra, mas Davi não quis nada daquilo e na sua força, aliás, na força de Deus, Davi venceu aquele gigante Golias. E Davi, por causa daquilo ali, ele começou a crescer, a fama dele se estendeu a todo Israel, a todo mundo, né? Os inimigos tremiam diante de Davi porque ele andava com Deus. Ele talvez não tinha um porte ali de soldado, de guerreiro, mas ele tinha Deus, que é o Senhor dos exércitos. Amém. Aleluia. Então Davi, ele começou a crescer. E um dia, irmãos, olha como é que é as coisas, né? Algumas mulheres, aliás, várias mulheres ali do reinado ali de Saul, elas começaram a admirar demais Davi e começaram a fazer uma musiquinha ali. Nós vamos ver sobre essa música e nós vamos ver como que tem pessoas, né, que gostam de jogar fogo na fogueira, gostam de causar intriga, sabe? Sabe quando você vê na novela pessoas maldosas, pessoas maliciosas? Isso aí, irmãos, acontece na vida real também. A gente acha que não, e nós não podemos ser ingênuos, inocentes, sabe? Jesus falou: olha, eu estou enviando vocês, falou para os discípulos, estou enviando vocês diante de lobos devoradores, mas sejam simples como as pombas e prudentes como a serpente. Então a gente não pode ser bobo, crente não pode ser bobo, tá bom? Vamos ler o que está escrito aqui então, em 1 Samuel. Olha o que diz: tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou os filisteus, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Olha que interessante, né? As mulheres começaram a cantar: Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. Então, as mulheres ali estavam sendo usadas pelo inimigo. Pessoas que não andam com Deus, muitas vezes são objeto usado pelo diabo, né? E por causa daquilo ali, Saul, ele ficou muito irritado e ele ficou com inveja. Nós vamos ver aqui. E é interessante que o próprio Saul tinha colocado Davi naquela posição. Talvez tenha alguém aí que te promoveu, a pessoa, ela te estendeu a mão e agora você está se destacando. Por causa da graça de Deus, do poder de Deus, você agora está se tornando vitorioso, você está tendo êxito em tudo aquilo que você faz, porque é Deus que está te dando isso. Só que, infelizmente, a inveja ainda está no coração das pessoas. E olha o que diz a continuação aqui, ó. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi.
Então aqui a gente vê que a partir daquele momento, Saul, ele deixou que a inveja ocupasse o seu coração. Então, meu irmão, se você tem essa tendência a sentir inveja dos outros, comece a se alegrar com a vitória do outro, peça para Deus te dar esse amor, tá bom? E entenda uma coisa, aquilo que Deus tem para sua vida, ninguém pode roubar. Sabe por quê? Porque Saul, ele era o rei. Davi não era o rei, ele podia ser um grande guerreiro, mas Saul poderia ter usado a cabeça, usado a sabedoria e trazido Davi para mais perto dele. Davi, tô vendo que Deus está te abençoando, cara, vamos caminhar junto. Mas não, Saul ficou com inveja, achou que Davi queria roubar o trono dele e não tinha nada disso, sabe? Então a pessoa que está com inveja no coração, o diabo vai colocando pensamentos na mente dela. E o que aconteceu a partir dali? Várias vezes Saul tentou matar Davi e teve um momento que ele jogou uma flecha ali contra Davi, pegou na parede, Davi conseguiu escapar, porque Deus estava com Davi. Não foi o mérito de Davi, mas foi a mão de Deus sobre a vida dele, que o protegeu o tempo todo. E a Bíblia diz que chegou um momento em que Saul estava perseguindo Davi, né? E ele não estava encontrando. E em algum momento ali, ele entrou numa caverna para fazer as suas necessidades. E quem que estava escondido lá na caverna? Era Davi. E Davi então teve a chance, ele estava com os soldados junto com ele, e os soldados falaram: Davi, será que não é esse o momento que Deus preparou? Porque esse cara está tentando contra você, tenta contra ele, mata ele, pega ele por trás. E Davi falou: não, ai de mim se eu tocar no ungido do Senhor. Porque Davi entendia que o que Deus tinha para ele, ninguém podia roubar, tá certo? E é interessante que Davi, ele já tinha recebido a unção através do profeta Samuel de que um dia ele seria o rei de Israel. Mas ele não atropelou as coisas, ele não quis passar na frente, ele sabia que o tempo de Deus é perfeito. Então, irmãos, nós devemos entender isso. E aquilo que Deus tem para nós, não adianta, as outras pessoas podem tentar frustrar, podem tentar impedir, podem tentar nos prejudicar, mas o que Deus tem para nós, aleluia, ninguém pode frustrar, amém? E sabe o que poderia ter destruído a vida de Davi? Se Davi deixasse que aquele sentimento, né, de raiva, de vingança, corroesse o seu coração, então ele iria matar Saul, mas ele iria tocar no ungido do Senhor, porque aqueles que matavam o rei, eles seriam mortos também. Então Davi usou muita sabedoria ali, ele teve muito discernimento, ele pensou: se eu fizer isso, eu vou estar atrapalhando a minha própria vida. Se eu tiver vingança, eu vou destruir minha própria vida, tá certo? Então, é isso que eu queria falar com vocês, irmãos. Vamos vigiar, vamos ficar atento. Sim, tem pessoas que têm inveja? Tem, mas ninguém pode frustrar os planos na nossa vida. Amém? O próprio Jesus sabia que os homens, os religiosos da época, entregaram Jesus por inveja. A Bíblia diz isso. Então, Jesus sabia que foi a inveja que fez aqueles homens quererem crucificar Jesus. Eles viam que Jesus era muito superior a eles. Jesus ensinava com autoridade. A Bíblia diz que ele era diferente dos fariseus, porque ele ensinava com autoridade, com amor, com graça. E aqueles homens viviam só na teoria. Aquilo incomodou os religiosos. Quantos de nós incomodamos os líderes da nossa igreja? E, sabe, seja um irmão, seja um pastor, sabe? A gente pode incomodar porque a gente está crescendo, a gente está sendo abençoado por Deus. E muitas pessoas, em vez de receber a bênção também, elas buscarem Deus, elas ficam com inveja e querem atrapalhar a vida do outro. Mas ninguém pode frustrar os planos de Deus. Graças a Deus, Deus honrou a vida de Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, e Deus também, ele exalta aquele que se humilha, aquele que permanece fiel, obediente ao Senhor. Deus está vendo o que você está passando e Deus não vai te deixar na mão, amém? Eu quero fazer uma breve oração aqui e, se você puder, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse momento tão especial, Pai, onde tantas pessoas ouviram esta mensagem, Pai. Tantas pessoas sendo alvo de inveja, alvo, Senhor, de maldade, Pai, de pessoas querendo prejudicar, muitas vezes, dentro da sua própria casa, Pai. Mas eu te peço, Senhor, que os teus planos se cumpram em nós e que a gente não seja prejudicado ao desejar vingança, ao querer devolver na mesma moeda, mas que o Senhor nos dê amor, perdão e que a gente possa entender que a outra pessoa, ela pode estar ferida, pode estar magoada, e que o Senhor tenha misericórdia das outras pessoas, Pai, porque elas não sabem o que fazem. Oh Deus, que no nosso coração não haja maldade, que o Senhor nos livre do mal,
que esse mal não venha nos atrapalhar na comunhão com o Senhor, mas que a gente venha sempre perdoar e abençoar e orar pelos nossos inimigos. Em nome de Jesus, meu Pai, proteja a nossa casa, proteja a nossa família e que o Senhor possa nos guardar e cumprir a Tua vontade na nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, quero te agradecer muito, você me acompanhou, foi uma mensagem um pouco longa, mas eu senti no coração realmente de trazer isso para você. Tome cuidado com a inveja, mas também não fica bitolado, sabe? Não fica achando que tudo é macumba, tudo é pessoa desejando mal, que alguém lançou algo contra você, porque a Bíblia diz que nenhuma palavra contra a nossa vida, tudo que foi lançado contra nós não prosperará. Amém? Pode sim a pessoa desejar o mal, mas aquilo não vai nos atingir, porque o inimigo vai se levantar, sim, o inimigo vai usar pessoas, pode usar, mas no final das contas nós vamos sair vitoriosos se nós não revidarmos e se nós continuarmos na presença do Senhor. Bem, Deus abençoe, compartilhe essa mensagem, pode ser que tenha alguém que precisa ouvir essa mensagem e, como eu disse, se inscreva aqui no meu canal porque eu quero trazer mensagens para te abençoar. Um grande abraço.